A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Igreja, a Bíblia diz assim, ó: porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus muda, igreja. O Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo Testamento? O Deus de Abraão, Isaac, Jacó é o nosso Deus? O Criador dos céus e a terra, criou Adão e, com as suas próprias mãos, é o mesmo Deus que servimos? Ao contrário de nossos contemporâneos, nossos amigos dos dias de hoje, os nossos vizinhos, nossos parentes, que hoje, na data que vivemos hoje, a palavra é uma coisa que não vale absolutamente. A palavra vale alguma coisa hoje? Vale nada. Vale nada. No meu tempo, eu digo no meu tempo porque eu sou velho de criação, né? Eu não sou velho de idade, mas sou velho de criação. No meu tempo, uma palavra valia muito. No meu tempo, a vergonha era uma coisa presente na cara das pessoas. Era uma coisa muito presente. Jamais alguém passaria por um desconforto de prometer, falar e não cumprir. A pessoa era discriminada por toda a sociedade, a vizinhança, se fosse uma pessoa sem caráter. Não era assim ou não? Só não cumpriu com um, ela não tinha crédito em lugar nenhum. Antigamente se comprava na venda, antigamente era venda, não tinha mercado, era venda. Se comprava na venda, fiado, e não tinha problema com paga. É verdade ou não é? Ou eu estou falando exagero? Me dá aí um quilo de arroz. Na época que pegava, comprava quilo de arroz um saco, né? Mas não no saco. Você ia lá e colocava assim, ó, a granel naquela concha, né? Você colocava ali, ó, pesava naquela balançona. Não era assim ou não era? Então eu sou dessa época. Eu não sei por que eu sou dessa época. Tenho 30 anos e sou dessa época. Feijão, né? Leite se comprava na lata de óleo. Assim, rapaz, me dá 1 litro de leite. O cara metia a lata de óleo assim, ó, no tonel e media assim, ó, e jogava na tua panela. Você ia buscar leite no leiteiro. É assim ou não é? Menino, vai de manhã assim, menino, vai lá buscar. Aí você cata a leiteira e vai lá no homem da leite, ó. Moço, me dá 1 litro de leite. Aí o cara catava dentro, né? Catava e jogava dentro da sua. Você ia para casa, ó. Mãe, chegou o leite, bota para ferver, meu filho. Você botava lá, tinha que ficar vigiando. Porque se ele, né? Ninguém sabe o que é ferver leite hoje, não. Quem ferve leite em casa? É mesmo. Você ferve leite até hoje. Mas aquele pasteurizado lá, aquele de caixinha você ferve também? É mesmo. Sabe o que é isso? Costume, sabia? É costume, que não precisa mais não. Ele vem já, né? A gente fervia para não pegar os babacinhos lá. Não é? Não tem negócio lá no leite lá? Não tem. Que se você não fervesse o leite já tomasse, você pegava a doença lá da vaca lá. Não tinha uma doença pastorizada já? Tinha, não tem um nome assim, negócio assim? Né? Tinha. Tu é desse tempo, André? Pouquinho mais do que esse, velho. Mentiroso. Tu já usa preto, tu usa cavanhaque. Alguém vai te chamar de diabo. Vai. Mentiroso. Ele disse que é mais velho que eu. Duvido que tu é mais velho que eu. Duvido. Pensa no bicho velho, sou eu. Algumas coisas não mudam. Deus muda? Deus não muda. Por isso, olha o que ele diz. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Por Deus não mudar, os filhos de Jacó não sois consumidos. Quando diz filho de Jacó, ele quer dizer da tradução Jacó, usurpador. Por isso vós, usurpadores, não sois consumidos. Por isso vós, filhos do engano, os que nasceram do engano, os que são filhos de enganadores, os que são enganadores também. Filho de peixe, peixinho é, essas coisas.
Por isso não sois consumidos, porque Deus não muda, a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Olha o que diz: desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Desde os dias dos vossos pais, tem desviado dos meus estatutos, dos meus mandamentos. Tornai-vos para mim, que eu tornarei para vós outros. Igreja, nós somos pessoas inteligentes, cultas. Muitos têm aqui uma história muito grande. Ele diz o seguinte: desde os vossos pais que têm, ou seja, desde muito tempo atrás, que vós tem vindo me desobedecendo, desagradando, feito diferente. Nós tínhamos uma cultura muito predominante na nossa terra, no Brasil, que veio fazendo com que nossa história fosse uma história tão feia como é. Se eu perguntar a você, me diga qual é um herói brasileiro, você vai me dizer o quê? Lampião. Não, ele está certo, está errado não. Ele está falando certo. Ele está certíssimo o que ele falou. Lampião. Que também tem uma história triste, apesar da história de herói, tem história triste. Foi considerado um criminoso, foi perseguido e foi morto, arrancaram a cabeça, exposto, etc e tal, porque um cara que lutou pelo seu ideal é considerado bandido na nossa sociedade. Como é que chama lá dos escravos lá? Zumbi, que também tem um histórico meio estranho, mas tudo bem, meu Deus. Tiradentes, da tão recente independência, né? Esse mês agora é mês de independência, não é? E também tem uma história meio, né? A gente não tem uma pessoa que diga assim, que tem uma história sem dolo, sabe? Não tem ninguém que tem uma história limpa. Foi quem foi, mas não foi, mas no final. Lampião foi quem foi, mas não foi, tem história. O próprio Zumbi dos Palmares também tem uma história. Se você for buscar lá na fonte, também tem uma história que também não é tão limpa assim. Quem entende o que eu estou falando? A tendência dessa sociedade não dar certo é muito grande. Estou falando besteira, não? A tendência de uma coisa que começa errado, terminar errado, é muito grande. É muito grande. A tendência das coisas começarem erradas e terminarem erradas. Desde o começo foi errado. A história é cheia de engano. Vieram para cá para povoar, para trazer cultura, para trazer... Não. Vieram para roubar madeira e ouro. Eu estou exagerando. Vieram para trazer alguma coisa? Vieram para quê? Para tirar, extrair. Por que o brasileiro em qualquer lugar do mundo, é considerado malandro? Espertinho. Qualquer lugar do mundo. Tem alguém aqui que conhece alguma coisa fora do país? Diz que eu vim em qualquer lugar do mundo. O brasileiro é tido na América como um malandro. Espertinho, espertalhão. Existe até o tal do famoso jeitinho brasileiro. Quer levar vantagem em... Ou eu estou exagerando? Isso é a nossa herança. Isso está na nossa. Quando ele diz: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, quer dizer, filho do engano. Seus pais me enganaram, vocês estão me enganando. Todo país colonizado por portugueses é um país pobre. É exagero? Exagero? Ele é português.
todo país colonizado por Portugal é pobre. Portugal entrou e tirou tudo que tinha para tirar e ficou lá, e para sair teve que sair na marra, na briga, porque se não sair, entregar de bandeja, não entrega não. Ao contrário, por exemplo, da Inglaterra que invadiu a América, e ao invés de tirar da América, levou para a América. Nós temos contrastes, por exemplo, os ingleses entraram na África também, na África do Sul, e a África do Sul é um país bom, de cultura, de primeiro mundo. Johannesburgo é um país maravilhoso, porque incluiu-se também a cultura, levou-se, sabe, deu também um histórico, levou também uma história bonita. Os Estados Unidos hoje é boa parte daquilo que ela recebeu dos ingleses. Quem entende o que eu estou falando? Inclusive a cultura de adorar e buscar a Deus, etc e tal. É o país mais evangélico do mundo, é a América. Tem país mais forte do que ele? Tem país mais forte do que ele? Do que a América? Mas é um país extremamente evangélico, que adora a Deus, que busca a Deus. Falando besteira? Então, quando Deus diz, vós filhos de Jacó, Ele diz, ó, a gente já está errado desde o berço. Vocês já estão, quando nasceram, já nasceram dentro do erro, desde o engano. E a tendência disso dar errado é muito grande. A tendência de nós não sermos bem-sucedidos é muito grande. A única forma de convertermos nossos caminhos para um caminho bem-sucedido, a única forma de você mudar a história de sua vida, para que não se repita na sua história a história de seus pais, é se você converter os teus caminhos ao Senhor, quando Ele diz, tornai-vos para mim. A única forma de você mudar a história deste país, mudar a história do teu município, do teu bairro, da tua casa, da tua família, dos teus filhos, é se você converte o teu caminho ao caminho do Senhor. Quem entende? Porque quando diz assim o ditado, que pau que nasce torto, morre torto, ele não está brincando, é verdade. A não ser que alguém poderoso entre na causa e converta essa situação. Quem é poderoso para converter? Fora disso, ninguém. Você pode bater, você pode prender, você pode fazer o que for, dá jeito. Pode botar lei marcial, pode botar lei de morte, não converte, rapaz. Nasceu assim, foi criado assim. Eu fui criado boa parte da minha vida no Rio de Janeiro. Rapaz, o cara viu a miséria desde berço. O cara conhece a injustiça desde a infância. O cara foi humilhado e é humilhado. Chega para dizer assim, eu quero um emprego. O cara disse, mora onde? Ah, moro não tem... Favela tem endereço? Favela tem endereço? Rua qual? Não tem rua, irmão. Mora onde? Eu moro Eu moro ali, ó, eu moro no Flamengo. Flamengo, pô, legal, bacana. Aonde? Morro do Macaco. E o cara não pode arrumar um emprego porque não tem endereço. Tem, como é que você dá emprego para pessoa que não tem endereço fixo? Não tem um comprovante de endereço. Hã? Tudo que ele vê na televisão, que a televisão só vende, a televisão não dá nada, ela só vende. Tudo que ela põe lá não é de graça. Nada que se põe na televisão é de graça, nada, nada. Tudo que está lá está sendo patrocinado, pago. Não vem, olha que bacana. Eles botam novela para a gente assistir, mentira. E ganham muito, milhões, bilhões com esse trem. Nada é de graça. Ninguém é bonzinho, não. E tudo é para vender. Tudo é para quê? Aí o cara olha, o moleque olha na televisão e diz, eu quero. O traficante tem, o outro tem, o bandido tem. Então entenda. Aí como é que vai crescer depois? Vai dizer assim, fulano tem que prestar. Se a única formação, criação que o cara teve foi a vida inteira levando vantagem sobre os outros. A única coisa que ele aprendeu, como é que ele vai ensinar ou viver outra coisa se ele só aprendeu aquilo? Quem entende? Nós temos, infelizmente, uma herança
amaldiçoada. Você me desculpa, mas de engano, de roubo, uma história feia. Ou não é assim? Nossa história é bonita? Qualquer um que vem de uma cultura boa e chega no nosso país, cresce e prospera. Qualquer um que chegue de fora com a cultura boa, prospera. Os judeus prosperam na cidade, os espanhóis prosperam no país, os japoneses prosperam no país. Ou não é? Ou não é? Estou falando besteira aí. Qualquer um que tem uma boa cultura, que tem um respeito, que tem um amor, que tem, sabe? Ele chega no país e prospera no país. Qualquer um que tem uma boa cultura, que tem, sabe, tem um histórico, que tem uma criação, uma formação, uma disciplina, ele chega no país e prospera. Ou não é assim? E às vezes a nossa herança é tão pesada que carrega na nossa vida, ao invés do bem, o mal. E nos faz e nos torna escravos de tudo isso, dependentes do círculo vicioso de levar vantagem, dependente de tudo isso. Deus diz, olha o que Deus diz: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Fica aí, sem interpretação, tá? Faz só com o mano. Vira para lá. Quando Jesus diz, a palavra do Senhor, Deus diz, tornai-vos para mim, é tornar, torne para mim. Isso é tornar. Venha para mim, volte para mim, que eu me voltarei para vós. Quem entende? Às vezes a nossa luta é contra o próprio Deus, porque caminhamos em caminhos diferentes. É como se você andasse contra aquilo que Ele diz. Você só é favorecido, abençoado por Deus quando você anda no mesmo caminho que Ele. Ele diz: filhinho, largue essa vida errada, o engano, o erro, e torne para mim. Se volte para mim, que eu me voltarei para vós. Vem em minha direção, que eu andarei em a sua direção. Seja favorável, que eu te favorecerei. Quem entende? Diz o Senhor dos Exércitos: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Deus diz: tornai-vos para mim. E o povo diz o quê? Em que havemos de tornar? Posso falar? Posso ou não posso? Toda pessoa que está errada, ela é dissimulada. Quem vive do erro é dissimulado. Ou não é? Fulano, você não vai me pagar não? Mas assim, pagar? Ah, é, né? Olha, rapaz. É verdade, oh, esqueci. Como tu esqueceu o que deve, rapaz? Não esquece de cobrar, mas esquece de pagar? Muito conveniente, não acha não? Ou não acha? Jesus diz: tornai-vos para mim, se volte para mim. Ele disse: mas desculpa, eu não estou entendendo o que você está falando. Em que eu devo voltar? Aí lá vai o Senhor tentando, recordar. Aí ele responde a pergunta: em que havemos de tornar, com outra pergunta: roubará o homem a Deus? E ele mesmo responde. Ele pergunta e responde: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizei: em que te roubamos? Dissimulando de novo. Olha a dissimulação de novo. Rapaz, torne para mim. Aí ele responde a pergunta: roubará o homem a Deus? Não, eu fiz a pergunta. Roubará o homem a Deus? E ele responde: todavia vós me roubais. Aí ele pergunta: em que, Senhor, te roubamos? Nunca sabe qual é a sua responsabilidade? É dissimulado. É que, fulano,
E aí? Olha, você me desculpa. É como ele falou, diz que não sabe e não assume seus erros. E nem assume. Em que havemos de roubar, Senhor? Como é que eu vou roubar Deus? Ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me. Provai-me. Você já provou um bolo? Quem já provou um bolo? Provar de experimentar e não de pôr à prova. É diferente? É diferente? Experimentar e pôr à prova é diferente? É ou não é? Quando ele diz experimentai-me, ele diz faça uma experiência. Faça para ver se eu não sou homem para cumprir. Em outras palavras, faz a tua parte para ver se eu não vou cumprir a minha. Faz o que é certo, o que é justo, para ver se eu não vou cumprir o que eu prometi. Amados, ele diz, experimentai-vos, em outras palavras, provai-me nisto, especificamente nisto, no que eu estou falando, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem... Você sabe o que é bênção sem medida? 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 É você dizer assim, olha, eu preciso disso, e você tem. Preciso da tua casa, minha carro. E você recebe uma e Deus manda outra. Manda outra. Isso. Aí você diz, rapaz, hoje eu vou para casa de... Não é casa de mamãe não, né? Graças a Deus não é. Rapaz, tu vai para casa de onde? Vai para casa de campo? A casa de praia? Ou a gente vai para aquela casa de veraneio? Bênção sem medida, você diz assim, mulher, hoje a gente vai no seu ou no meu carro? Quem entende? É você dizer assim, vem cá, comprou aquele negócio lá? Comprou? Mas vem cá, por que ainda tem ainda dinheiro na conta? Você já comprou. É você não ter ideia daquilo que Deus está fazendo. É você olhar para a sua vida e ver que você está arrodeado, cheio de vitórias, mais do que você precisa. É acumulado de bênção. Você vai andar assim, ó, acumulada. Com licença, por favor, que eu preciso passar com as minhas bênçãos. Amém? Quem entendeu? Tudo é meu, amém? E quando você acha que já tem mais do que o bastante, Deus faz o quê? Manda mais aí. Manda mais, rapaz. Vambora, filho. E Deus manda? Mas você já não está bem? Tá ou não está? Mas Deus é bom contigo, generoso, Ele manda mais. E aí vem mais, e você, ó, chega um dado momento que você se torna feliz, abençoado. Chega um dado momento que Deus completa a tua vida de uma certa forma, que as pessoas próximas de você começam a ser abençoadas, porque você é abençoado. Amém? Você tem mais do que você precisa, mais do que você espera. Um dia você diz assim, Senhor, eu não sou merecedor. É benção demais, Jesus. Isso é acúmulo de bênção. É ter tanto que sobra. Quem entende? Deus quer isso para você. Diga glória a Deus. Tá bom, solta. Francisco, acorda. Sai dele. Ô Jesus. Tá bom, Francisco. Francisco, ele manifesta o personagem, já era. Por vossa causa repreenderei, olha só, por vossa, é pelo dinheiro? É por causa do dinheiro eu repreenderei o devorador? Por causa de quem?
da pessoa, por ela se voltar para Deus. Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide do campo não seja estéril, diz o Senhor. Todas as nações vos chamarão. Vos chamarão, lê. Porque vós sereis uma terra, diz o Senhor. Todos verão, serão obrigados a ver e reconhecer que você é feliz. Todas as nações dirão: feliz. É a vontade de Deus. Amém? É a vontade de quem? Mas para aqueles que tornam-se para Ele. Eu sou obrigado a falar de independência, já que nós estamos na véspera de uma comemoração de independência. A independência é condicionada. Ninguém é independente completamente. Todos nós somos dependentes de alguma coisa. O Brasil é independente, porém ele depende. Ou não depende? A vida inteira você vai depender. Nossa história é muito feia. E quanto mais eu conheço, mais raiva eu tenho da história. Nós sempre seremos dependentes. Nós só seremos independentes quando nós só dependermos do Senhor. Amém? Quando você conta pura e exclusivamente com Deus, você é independente dessa terra, você é independente da sua nação e você é dependente apenas do Senhor. Quem quer ser dependente pura e exclusivamente de Deus? O que Deus propõe nesta palavra, pastor André, o que Deus propõe nesta palavra é que a tua única e exclusiva dependência venha a ser de Deus. O que Ele propõe na palavra é que os teus recursos venham do céu e não da terra. O que Ele quer dizer é o seguinte: você não tem que depender da sua história, da terra, da sociedade, do tempo. Se o que você recebe vem de Deus, sempre será tempo bom, ainda que tenha tempo ruim aqui embaixo. Deus diz: quer depender de mim? Se torne para mim, porque tudo que você receberá virá do alto. Ele diz: fazei isso e veja se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ele diz: condicionado ao clima aí embaixo. Foi isso que ele disse? Condicionado ao tempo bom. Quando tiver tempo bom, eu vou abrir as janelas do céu. Foi isso que ele disse? Quando não tiver em crise, eu vou ser favorável. Foi isso que ele disse? Tornar independente é tornar apenas dependente de Deus. Amém? Mesmo a dependência que nós temos hoje, que nós não dependemos de nenhum outro país como antes dependíamos, éramos sujeitos a Portugal e tornamos independentes. Ainda assim, com esse tipo de dependência, foi preciso ainda luta, batalha com a guerra terrível. Amém?